7ª Conferência Municipal da cidade de Bom Sucesso. A Conferência Municipal da cidade como tema: Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. A Conferência das Cidades é um espaço democrático de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Seu objetivo é construir propostas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, promovendo cidades mais justas, sustentáveis e inclusivas. Esta conferência foi idealizada respeitando os 3 eixos principais, conforme a Resolução Normativa número 002, de 30 de abril de 2024, do Conselho Estadual das Cidades. Eixo número 1, articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas. Eixo número 2, gestão estratégica e financiamento. Eixo número 3, grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergenciais, emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social. Ao longo do evento, debateremos esses temas, construiremos propostas e elegeremos os delegados para a etapa estadual. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos agora início à cerimônia de abertura da nossa Conferência Municipal das Cidades. Para a composição da mesa, convidamos a prefeita municipal Rosana Ferreira Lopes, o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Almeida, os vereadores Adriano Romagnoli e Sete, o vereador João Moreira Silva, o vereador Luiz Carlos Brandolato, a vereadora Cátia Moreira dos Santos, o vereador Cláudio Benedetti, o vereador Rogério Vinícius Gonçalves, o senhor Ivan Luiz Batistella, representando a Sanemar, o senhor Marcelo Soares, gerente da Sicredi, o chefe de gabinete do município, Lúcio Romani, o soldado Henrique, que está representando o cabo Martião, comandante Martião da Polícia Militar, e também Pedro Nogueira, que está representando todos os funcionários e as demais secretarias do município. Passamos agora às falas institucionais de boa-vinda deste momento e ouviremos as autoridades. O presidente da Câmara, o senhor Carlos Andrade de Almeida, se quiser usar o uso da palavra, está à vontade. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar participando aqui dessa 7ª conferência, trazendo grandes coisas muito importantes para o processo que vai ser discutido aqui. E a gente tem o prazer de estar representando a Câmara, os novos vereadores, para trazer as propostas e buscar soluções para as necessidades da cidade. Muito obrigado a todos. Então, o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Andrade de Almeida. Neste momento também
algum representante da sociedade civil, e o secretário Pedro Nogueira vai usar o uso da palavra também. Boa noite a todos. Agradeço ao secretário, aos funcionários que nos ajudaram nesse evento na mesa, à autoridade presente, a todos. E nós vamos passar agora a palavra para o nosso prefeito, para que ela dê, né, o início da nossa conferência, a abertura dela. Tá? Estamos gozando. Desculpa. Também gostaria agora de passar a coordenação da nossa conferência, que nós estamos aqui falar, o Godofredo, o qual se desempenhou aí mais de 15 dias, se colocando à disposição nossa como voluntário, para que esse evento tivesse sucesso, né, que vai ter, demonstrando que a população tem que participar para a gente mostrar o que a gente quer de bem na nossa cidade. Muito obrigado pelo nome da administração municipal. Muito boa noite a todos, cumprimentando o nosso presidente da Câmara, cumprimentando os demais vereadores, as autoridades aqui presentes, polícia, sanitários que estão presentes, eu agradeço de coração. Tá? E dizer para vocês que aqui, dentro de uma conferência, é que se discute propostas que vai mudar a vida dos cidadãos. É aqui a participação do povo, da sociedade civil organizada, porque nós, como políticos, nós não decidimos a vida dos cidadãos. Nós estamos aqui para defender os direitos e formalizar essas políticas públicas. Mas de nada adianta nós decidirmos fazer um parque, um bosque, alguma coisa, se não vai de encontro com a realidade da nossa comunidade, não é verdade? Então, aqui hoje é o momento de sair essas propostas juntos. E que tipo de cidadãos nós estamos sendo para o nosso município? Eu toda vez que eu canto o hino nacional eu me emociono porque eu tenho um amor imenso pela nossa bandeira do Brasil. E eu gostaria de fazer uma provocação aqui para vocês também, para que vocês, enquanto donos da cidade, moradores, sejam coadjuvantes, protagonistas de tudo, porque a cidade quem constrói é o povo participando. E aqui não tem autoridade máxima ou menos. Aqui desde aquele homem que passa coletando lixo na frente da sua casa, varrendo a rua, fazendo a limpeza do nosso município, eu dou muito mais valor e importância para esse tipo de trabalho. Porque fica uma semana sem tirar o lixo da frente da sua casa que causa primeiro. Então eu falo, eu enquanto prefeita não tenho a importância e o valor que vocês que fazem um trabalho de limpeza pública, de organização tem. E aqui hoje é para nós debatermos isso. Que tipo de cidadão nós somos? O que nós estamos fazendo com a nossa natureza? Preservar o nosso meio ambiente, jogar lixo no chão. As nossas crianças, secretária, diretora, que tipo de participação está tendo dentro do CNEI, das escolas, que pode estar desenvolvendo e mudando a cultura do nosso povo? Porque hoje, nós muito se fala em meio ambiente, mas o que se faz? O que nós, enquanto cidadãos, estamos fazendo? De uma dessas propostas que se faz parte hoje dessa conferência, e é um problema mundial que todos nós somos responsáveis. Todo mundo aqui produz lixo, né? Eu falo porque assim, dentro de um dos eixos que tem que ser debatido aqui, tem esse problema que tem que ser resolvido, e nós, cabe a nós, cidadãos de bem, darmos as mãos, mudarmos o nosso entorno, né? Mudar também, às vezes, as nossas jeito de mudar, de manejar esse tipo de coisa, de separar esse lixo. Do lixo vem luxo também, vocês podem ter certeza. Do lixo vem geração de renda. É um dos problemas que todas as cidades estão tendo, e nós temos uma meta para poder sanar esse problema em todas as cidades. Né? Habitação. Problema que está em todas as cidades também. Ruas, né? Pavimentação, calçadas. Então, nós juntos podemos fazer essa articulação, mas temos que mudar a nossa cultura enquanto cidadãos. Outra coisa, se unir. Eu achei muito lindo do novo Papa que ele falou na posse dele que nós, enquanto seres humanos, nós temos que construir pontes. Né?
Então, vamos deixar um pouco de construir muros, barreiras entre nós. Aqui eu sempre falo com os nossos secretários, funcionários, está todo mundo junto. Aqui todos nós temos o mesmo valor e a mesma importância. Basta nós darmos as mãos e queremos um resultado que seja favorável à coletividade. É isso que nós temos que mudar, a nossa consciência. Porque a partir do momento que eu vejo só o meu próprio umbigo, está bom para mim, o resto que se dane, que tipo de ser humano que você é, né? Então vamos juntos, dar abertura a essa conferência, fomentar para que mais pessoas também se interessem e participem disso, porque juntos podemos construir uma melhor cidade, oportunidade, qualidade de vida para todos. Está aberto, então, a 7ª Conferência das Cidades e que daqui saem propostas relevantes e produtivas para toda a comunidade. E agradecer, doutor, já de antemão, a sua participação essencial aqui, para que tudo isso conseguisse ser feito e o nosso pessoal também está aí à frente de tudo, tá? Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Aí então as palavras da prefeita Rosana, declarando aí aberta a 7ª Conferência das Cidades. Depois da abertura da conferência, nós pedimos aos nossos convidados que se desfaçam a mesa, né, e tomem os seus lugares, para que nós possamos dar continuidade, então, à nossa conferência. Gostaria nesse momento de convidar uma pessoa da sociedade e uma da área pública para que façam juntos conduzirem a leitura e a aprovação do regimento interno desta conferência. Era uma pessoa da coordenação do evento para contribuir com os trabalhos da mesa. Passa a palavra então para o doutor Fredo e vai explanar para vocês. Senhoras e senhores, prefeita, senhores vereadores, demais autoridades da Câmara. Boa noite. Agora sim. Muito obrigado, prefeita Rosane. Eu acho que está falhando. Boa noite a todos. Novamente, muito obrigado, prefeita, pela oportunidade de fazer esse trabalho voluntário para a cidade, da qual nós temos uma grande estima para a cidade. Nossa família chegou em Bom Sucesso em 1940. Desde então fazemos história. Na toa temos algumas ruas aí com sobrenome de famílias deles, né? E eu sempre trabalhei em políticas públicas, assessorando o governo do estado, o governo federal, outros estados. E para mim é uma honra. É a primeira vez que o município de Bom Sucesso me abre as portas para ser palestrante e organizar o evento. E fiz isso com o maior carinho, mesmo sendo voluntário. Acredito que é a participação da sociedade, uma iniciativa que desenvolve trabalhos que dão resultado para a cidade. É uma satisfação e um orgulho. Pode ter certeza que a minha família está orgulhosa disso. E eu agradeço imensamente a oportunidade. Esse momento agora, dentro dos envelopes que os senhores todos receberam, tem um regimento interno. É um texto que acaba sendo muito moroso para fazer a leitura. Mas eu quero explicar um pouquinho sobre o regimento e ele vai falar como que acontece a conferência, quais são os eixos da conferência. E tem um tema específico que é a eleição das pessoas que estão dentro desta conferência, que vão fazer parte da conferência estadual. Então eu acho que eu vou mirar direto nesse ponto, que talvez seja esse o ponto mais interessante. Nós precisamos aqui indicar 5 representantes, no regimento interno está 6, mas nós recebemos uma orientação depois do Conselho Estadual de Cidades, dizendo que a cidade de Bom Sucesso foi reduzida para 5 vagas, então nós temos que adequar isso. O regimento está escrito 6, mas nós precisamos tirar daqui 5 representantes desta conferência para ocupar as vagas em Curitiba, depois no eixo estadual. Já quero adiantar para os senhores que, indicado pelo governo do Estado, tem que ter um representante do governo, um representante da Câmara de Vereadores e 3 representantes da sociedade civil. Então, os vereadores agora verem quem depois, ou pode ser indicado depois, mas até o final da conferência, nós precisamos do nome
para a gente preencher a documentação e dos vereadores, quem será o representante da Câmara de Vereadores, Carlos, que fará parte desse momento no Estado. A prefeita também vai indicar quem será do representante do governo que fará parte desse momento. E aí os demais vão ficar a cargo de vocês eleger 3 representantes. Para que esse processo seja democrático, nós vamos precisar que vocês digam que querem fazer parte, levante a mão e a gente vê. Se for só 3, se for 4, nós vamos ter que fazer uma eleição. Mas se for só 3 pessoas, a gente vai colocar por aclamação que esses 3 representantes farão parte. Então está aberto, não sei se todos entenderam, mas nós precisamos de 3 pessoas da sociedade civil que façam a representação. Quem pode? Quem tem crachá branco? Porque os crachados hoje já têm as vagas garantidas. Vereador e os representantes do poder público. Então, os representantes que estão com crachazinho em branco, por favor, eu preciso de 3 voluntários para irem até a etapa estadual, nos representar. Lembrando, gente, que isso não é um passeio, isso é um dia de trabalho. Vocês vão falar em nome da cidade, vocês vão falar sobre urbanismo, sobre habitação, sobre políticas públicas inclusivas. Então, assim, é um trabalho para a representação da cidade. Então, nós precisamos de 3 pessoas corajosas, porque o plenário de uma conferência é pauleira. Para quem já confere, a gente participa de conferência desde 93, quando a LOAS foi implantada no Brasil, também a Organização Social, que traz o benefício da pessoa idosa ou a pessoa com algum tipo de deficiência ganhar um salário mínimo. Nós já fazemos parte desse movimento na Brasília. Então nós conhecemos bastante dessa luta, dessa caminhada, de como é que se dá essas discussões nos espaços de divulgação e de ampliação da divulgação pública das políticas. Então, por gentileza, mais 2 ou 3, aí Roberto, tem mais 2. Precisamos de mais candidatos, pessoal. Quem gostaria? A conferência ela pode acontecer tanto em Bora, rapaz. Vai aprender. Vai, então. Nossos 3 amigos que vão nos representar junto com o público. Laudecir, então. Elibelton e a Cleide. A sociedade civil está representada. Depois a Câmara indica quem será e a prefeita também indica quem vai ser representante da prefeitura. Ok, pessoal? Então esse é o ponto do regimento interno que a gente tinha para passar para vocês, que talvez fosse o mais que fosse gerar algum tipo de dúvida. O restante é sobre os nossos trabalhos, a gente só vai fazer o trabalho agora. Tá bom, então do executivo quem vai representar a prefeitura de Bom Sucesso é o Marcelo, e nós estamos aí no aguardo do nosso presidente da Câmara depois conversar com os demais e tá? Muito obrigado. Nós vamos passar para a palestra agora, pessoal. Então, nesse momento, o Godofredo vai ministrar a palestra e logo após a palestra vamos dar continuidade para que os grupos possam exercer seus trabalhos. Ok? Não, Godofredo. Fechando a representação dos delegados que irão compor a conferência estadual de Bom Sucesso, o vereador Rudieri vai representar a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Pessoal, quando foi avisado e foi dito já algumas informações sobre a questão da conferência, a gente tem o tema da conferência Construindo a Política Nacional e Desenvolvimento Urbano. E aqui tem o primeiro gancho da nossa fala. A política nacional ela foi criada como um mecanismo de espelhar a realidade do Brasil, onde ela consegue entender de uma maneira macro o que acontece, o que é a realidade da nossa nação. Só que nesse ponto nós temos que considerar o seguinte: o Brasil, com o seu tamanho praticamente continental, a gente tem diferenças de realidades por estados, por regionais. Então nós temos na região sul uma política muito diferente da política que nós temos do norte e nordeste do país, centro-oeste e tudo mais. Só que a política ela não consegue fazer essa diferenciação
diferenciação. Então ela cria norte, ela cria eixos de discussão macro, e aí abre o espaço para que nesses espaços que nós estamos tendo aqui hoje, a gente consiga promover a visibilidade das nossas realidades, que é de uma cidade de pequeno porte 2. O que significa isso? Significa que nós temos menos de 20 mil habitantes. Então todo mundo, todas as cidades do Brasil que tem menos de 20 mil habitantes, ela é classificada com os mesmos critérios que a nossa. Estas cidades têm um critério básico de serviços públicos. Ela tem que ter pelo menos um CRAS, ela tem que ter pelo menos uma unidade básica de saúde. E esses eixos, ele vai se ampliando. Esta conferência, ela faz um desenho de toda a realidade do município. Ela pega tanto a parte habitacional, ela vai olhar para a situação habitacional da cidade, vai ver como é que está a condição de moradia da população, ela vai olhar como é que está a situação da condição de saúde desta população, de prevenção, da educação. Então, a conferência, ela acaba abrangendo todas as políticas do município. Por isso que ela é chamada de Conferência da Cidade. Porque as políticas públicas desenvolvidas dentro do município é que dão a construção e o resultado da cidade mais próspera ou não. É o que nós fazemos de política pública dentro do município e a iniciativa privada é que transforma a realidade das nossas cidades. Nós temos casos no Nordeste, e eu conheço de perto, eu morei muito tempo no Pernambuco, morei também em Alagoas e também no Rio Grande do Norte. E nós temos situações nesses outros estados que, se vocês olharem a realidade daquelas cidades com a mesma porte de município e as nossas, vocês vão ver que nós estamos vivendo um mar de paraíso. Porque o fato da gente poder tomar água a qualquer momento, tomar banho tantas vezes que quiser por dia, isso é um dos maiores diferenciais que nós temos na nossa cidade, coisa que a gente não consegue olhar e entender o que é a realidade. Quando você olha para o outro lado de um país onde também são os nossos irmãos brasileiros, que vivem sem água, que vivem sem condição de moradia, que a cadeira dessas pessoas é um pedaço de tora cortada, que o chão da casa deles é feito de barro, que o telhado da casa deles é feito de sapê. Aí nós vemos que situação degradante que o nosso país se encontra naquelas regiões, onde está o acúmulo da pobreza do nosso país. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira pegada do texto da nossa conferência, eu quero dizer que, com sucesso, para a realidade brasileira, nós temos uma condição muito boa, porque se nós ficarmos sem água 1 ou 2 dias, não chega nem próximo dos 40, 50, 60 dias que aquelas pessoas ficam sem água. As pessoas têm caixa d'água lá de 250 litros. Vocês têm ideia de que tem gente que gasta água de 250 litros lavando louça porque ela não desliga a torneira para lavar a louça continuamente, ela não é capaz de desligar, ou vai fazer escovação do dente e ela continua com a torneira aberta mesmo durante o período de escovação. Essas economias, essa visão que a gente tem sobre os cuidados com os nossos recursos hídricos e o abastecimento de água era uma coisa que tinha que mudar na cultura nossa, lá na alfabetização, lá na grade curricular do ensino fundamental, para que essas crianças de hoje sejam as pessoas com essa visão da economia, dos nossos recursos, das nossas riquezas do futuro. Nós ainda temos hoje uma consciência voltada para essa preservação, porque a todo momento a gente olha e vê as realidades que estão à nossa volta. Mas, de novo, vou dizer, se a gente quiser construir uma nova sociedade, uma sociedade com um olhar mais justo sobre o meio ambiente, sobre as questões sociais, sobre a igualdade, nós temos que olhar a nossa grade curricular e alterar isso na base, porque é na base fundamental de ensino que a gente consegue transformar o cidadão. Quero fazer um parênteses aqui e eu quero agradecer, porque eu fui desde muito pequeno estudante nessa cidade. Eu fui alfabetizado aqui. E a voz de um menino que corria nos corredores do colégio. E muitas vezes deu muito trabalho para muitos professores, porque eu era hiperativo, eu não conseguia ficar sentado na cadeira, eu não fui um bom aluno de nota, mas eu sempre fui um aluno que gostava de fazer aquilo que era disponível para poder fazer. As pessoas que gostam de fazer coisas, elas fazem transformação. E foi por conta dos projetos que eu comecei a trabalhar com sucesso, que a Familiar me levou para trabalhar, para assessorar os municípios de pequeno porte em Curitiba. Então eu agradeço a educação que eu tive dos meus professores. Eu não vou conseguir
tinha que dominar, mas fica aqui em público a minha gratidão ao Colégio Estadual João Paulo I, onde eu me alfabetizei, onde eu passei meu ensino fundamental, ensino médio, e daqui eu saí para o Brasil como cidadão de bom sucesso, sempre levei o nome da nossa cidade para fora. Quando nós falamos da PNDU, Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, nós já de cara temos aqui 90% da população brasileira hoje está na zona urbana. Esse crescimento e essa alteração do comportamento desses últimos 30 anos criou alguns problemas de larga escala. Quando nós tínhamos uma população muito maior na zona rural e a subsistência dessas famílias nas áreas rurais eram mais fáceis, e de repente com os reveses que foram acontecendo climático, as alterações de Geada de 72 e outros acontecimentos que foram acontecendo no Paraná e outros estados, essas pessoas começaram a sair do campo por conta da falta de trabalho. Quando o cafezal foi cortado todo no estado do Paraná, as pessoas ficaram sem emprego. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de estruturas. Bom Sucesso é uma das cidades que tinha uma dezena de fazendas com estrutura com mais de 20 moradores. E essas pessoas todas, da noite para o dia, começaram a ficar desempregadas. Então houve uma migração muito grande da população da zona rural para a urbana. O problema é que na zona urbana de pequenas cidades não tinha emprego. Para onde que essas pessoas vão? Para as grandes metrópoles. Só que as metrópoles também não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas que ficaram de repente desempregadas. E isso começou a gerar um problema de habitação. Aí começou a aparecer as favelas. E aí tem os problemas de saneamento. As favelas não têm saneamento, não tem iluminação pública, não tem nenhum tipo de rede de serviço, não tem escola, não tem serviço de atendimento às pessoas. E de repente essas cidades grandes começaram a criar bolsões de pobreza, e essas bolsões de pobreza criou-se uma marginalização, propiciou a ampliação da marginalização nas grandes cidades. E aí de lá para cá as coisas só foram melhorando. Quando você olha a política pública hoje no Brasil para fazer um resgate dessas pessoas que estão à margem desses serviços, você vê um trabalho imenso que tem de conscientização, não só do setor público, mas da sociedade civil organizada, porque se vocês olharem o entorno, Bom Sucesso ainda não tem muito forte isso. Mas se você for uma cidade como Curitiba, São Paulo, Maringá, Sercontra, Londrina, onde tem santas casas. E aqui vai a minha primeira homenagem para a igreja. A Igreja Católica fez uma história dentro do serviço público. Quando ninguém fazia serviço de acolhimento, a igreja, através das santas casas, fazia. Se vocês olharem o histórico da assistência social no Brasil, lá no início do histórico da assistência está escrito lá em Santas Casas, desde 1500, 1600, ela começou a fazer serviço de atendimento para as pessoas que não tinham condições. E a necessidade de ter médicos é que transformou as Santas Casas em casas hospitalares. E esse trabalho foi um trabalho feito pela Igreja Católica. E aqui tem uma outra referência. Lá no passado, quando as cidades eram constituídas, ao entorno da sede da cidade, geralmente um forte, onde as pessoas se sentiam abrigadas por conta das invasões, da época medieval, aquele modelo foi projetado para o nosso subconsciente, e até os dias de hoje nós fazemos isso, porque hoje as igrejas, as cidades, elas são estruturadas em volta de uma igreja católica. A Igreja Católica foi por muitos e muitos anos a referência de cuidado social, de religioso, de orientação de saúde, e é por isso que as cidades acabam sempre com o polo, onde ela começa a nascer o marco zero, geralmente é implantado uma igreja. Só para vocês terem uma noção de todos os lugares por onde vocês podem ver a urbanização de cidades, ela começa a desenvolver através da igreja. Então a igreja tem esse papel e a gente também tem que reconhecer. Dentro do nosso trabalho aqui da conferência, a gente então falou sobre o déficit, a desigualdade, nós falamos da inclusão, e aqui a inclusão, gente, essa inclusão social, quando a gente fala de inclusão social para uma cidade de bom sucesso, dá a impressão que eu estou falando só das pessoas
que são portadores, que são deficientes, ou das pessoas que passaram no período da empregabilidade, se aposentaram e ficaram à mercê, não são respeitadas, não são acolhidas, não fazem parte de nenhum projeto. Aqui nós temos um olhar para esse ponto que é resgatar dentro da cidade de Bom Sucesso um trabalho com a terceira idade. E isso já é uma incumbência que a prefeita já passou para a secretária Farailde, de que o olhar que a cidade tem que ter com a terceira idade, porque hoje as pessoas que estão aqui dentro, que têm 50 anos, daqui a 15 anos vão ser idosos, porque pela política, a pessoa com 65 anos é idoso. Agora imagina a gente com 65 anos, porque se você parar para pensar, meu pai está com 84, ele sobe no telhado, às vezes ele podia, não podia, mas é porque existe uma força de vontade de querer fazer. A idade não é limitante para você fazer alguma coisa. Talvez o corpo físico já não dê conta de fazer tudo aquilo que ele fazia quando tinha 15 anos, mas aquela vontade de fazer alguma coisa, de produzir algum serviço para a cidade, como é que eu faço? Se eu não tiver uma política dentro do município estruturada para o idoso, colocar essa força de trabalho, ou colocar esse serviço voluntário em prol de uma comunidade, nós estamos desperdiçando um foco de energia positivo, de experiência. Quem que nos conta as histórias? Quem são as pessoas que contam quem foi nossos antepassados? Quem é que conta para os nossos filhos e nossos netos como é que eram as fazendas antigamente de Bom Sucesso? Quem é que conta para as nossas crianças que quando essa cidade foi aberta era uma picada no meio da avenida e não existia casa? Quem conta esse tipo de história? São os nossos idosos. E onde é que estão os nossos idosos na hora de formulação de uma política? Eles não são lembrados. Então, a política de assistência social do Bom Sucesso está criando eixos de trabalho para a terceira idade para trazer. E aí nós não estamos falando só de centro de convivência, que é os antigos bailes da terceira idade. Existe esse momento onde é lúdico, mas nós precisamos ouvir, entender e escutar. O que as pessoas acima de 65 anos, que os nossos idosos têm para ofertar de conhecimento que pode contribuir para a base da nossa cidade. Porque a nossa cidade, ela não é construída só de cultura. Ela existe hoje porque teve um passado. O que nós estamos vivendo hoje aqui, bem ou mal, não importa. Quem construiu também veio antes de nós. Foram nossos pais, foram nossos avós, essas pessoas que construíram um legado. E hoje nós estamos andando por essa cidade, convivendo, estando aqui nesse espaço, porque alguém no passado veio para cá, se embrenhou nessas matas e construiu um sonho, achou que essa cidade seria um legado, construiu aqui um mar, construiu uma igreja, construíram casa, trouxeram empresa, trouxeram serviço, mão de obra, plantaram hortelã, fizeram um ambiente de hortelã, começaram com olaria, foram para a serraria, estruturaram uma cidade e hoje, anos depois, a gente nem conhece o que é um alambique de hortelã. Mas a base dessa cidade foi construída em cima de uma economia, e quando nós não tínhamos pé de café plantado, não era o hortelã que fazia a economia girar. Então, esses dados, essas coisas, quem é que traz essas informações para nós? É as pessoas que são os nossos avós, que são os nossos pais, que ensinam para a gente como é que viver de uma forma saudável, porque eles não tinham a quantidade de produto químico que a gente tinha, de uma hora no fundo quintal quase ninguém mais tem. Então, esse modo operante que a gente tem dos nossos antepassados traz para nós uma qualidade de vida que há muito tem se perdido. Era muito comum, uns anos atrás, a gente ter aqui em Bom Sucesso as pessoas que sabiam fazer vários garrafados de remédios, de chá, que eram efetivamente remédios muito bons que vinham da natureza. Há exatamente 2 anos e meio, a ONU publicou um documento que está disponível. Depois, quem quiser essas informações, fala comigo que a gente está passando os links. É porque é muita coisa para deixar disponível em pasta. A ONU publicou um documento que, se não fosse todo o conhecimento que foi trazido dos indígenas para a nossa sociedade de hoje, ninguém teria alcançado a descoberta da penicilina. Porque o trabalho de conhecimento desses remédios que nós temos hoje foi porque alguém tomava um chá de alguma coisa e alguém olhou e falou assim: se esse chá tem uma propriedade, eu vou extrair essa propriedade dessa planta e vou fazer uma medicação. E aí começou a nascer a indústria farmacêutica por conta disso, com um problema. Esses produtos hoje eles curam uma coisa e acabam alterando dentro do organismo alguma outra, trazendo alguma deficiência de falta de alguma vitamina e alguma outra coisa assim. Dentro dos nossos os desafios globais, eu falei das mudanças climáticas, nós falamos a revolução digital é uma das coisas importantes que nós temos aqui.
e observar. Nós fazemos parte de uma geração que aprendeu a digitar em máquina de datilografia. Nós passamos por máquina de datilografia, tinha máquina de calcular, que era uma manivelinha. Nós conhecemos aquilo, conhecemos essa tecnologia. Estamos entrando na tecnologia de inteligência artificial. As pessoas que estão nascendo agora, as crianças de hoje, elas não têm ideia da quantidade de coisas que nós temos que romper nesse período para chegar até o dia de hoje. Porque desconstruir alguma coisa que foi construído dentro da nossa cabeça para refazer é um processo bem complicado. Se você quiser criar uma animosidade para alguém, é pegar uma pessoa que faz uma coisa a vida inteira. Eu vou usar aqui um exemplo da construção civil. Se você pegar uma pessoa que trabalha na construção civil há muito tempo e você chegar com uma inovação, essa pessoa vai ter muita dificuldade de te ouvir, porque ela está há 30 anos, ela vai olhar para você e falar assim: como é que pode, eu com 30 anos de experiência, vou ter que aprender com uma pessoa que acabou de chegar aqui para me falar como que é, né? Steel frame, que é uma das nossas novas tecnologias de construção, uma estrutura interna metálica com madeira revestida de drywall. Nós não temos esse tipo de coisa aqui ainda. Mas ela é a tecnologia do futuro. Daqui a um pouco nós não vamos ter mais casos de alvenaria, de construção civil. Essa construção civil não vai ser mais alvenaria. Nós estamos mudando e nós estamos vendo esse modelo acontecer agora. Construções feitas por equipamentos de 3D, equipamentos que constroem, as empresas passando por esse tipo de construção, é uma tecnologia também que vem trazendo para fazer agora. Dentro dessa perspectiva de fala que nós fizemos agora, vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos parar a conversa e vocês vão começar a trabalhar em cima de 3 eixos. Eu vou fazer um breve apanhado das informações do primeiro eixo, mas nós temos hoje distribuído aqui 3 pessoas que vão acompanhar a coordenação do trabalho dos eixos. Nós vamos dividir o grupo em 3 grupos e cada um dos representantes desses eixos vai poder passar para vocês algumas informações para daqui sair uma construção de um plano diretor da cidade, de informações e solicitações para o governo estadual e federal através do trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a articulação, o eixo 1, ele trata a articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas. O objetivo é superar a fragmentação das políticas urbanas. E o que significa isso? Superar a fragmentação das políticas urbanas. É eu ter uma política de educação que não fala com assistência, que não fala com a saúde. Nós precisamos criar uma intersetorialidade das políticas para atender as mesmas pessoas. Então eu tenho lá o Godofredo, que precisa da educação, que precisa da saúde, que precisa da habitação. Só que quando eu vou ser assistido pela educação, as informações da educação não é repassada e não são repassadas para a saúde e não são repassadas para núcleos de habitação. Isso precisa mudar. Nós precisamos criar um núcleo de informações, e aqui é a gestão digital, e aqui nós vamos entrar depois também numa outra situação, que é ter o atendimento dessas pessoas mapeado por cada uma das políticas. Porque é bem comum você andar pela cidade e a pessoa fala assim: nunca fui atendido por nada, nunca ninguém fez nada por mim, a prefeitura nunca me deu nada, e ela estudou a vida inteira em escola pública, passou a vida inteira usando hospital, e ela fala que ela não usou na prefeitura. E nós não estamos fazendo isso como um comentário depreciativo, nós só estamos dizendo que é reconhecimento nosso de que as estruturas públicas que foram deixadas por direito nosso, nós usamos. Então é uma percepção errada quando a pessoa fala que ela não precisa, porque quando tem a necessidade de uma consulta médica, ela precisa do médico. Nós não temos clínicas especializadas aqui pública, que não seja pública. Todos os atendimentos que nós temos no município hoje é oriundo do serviço público. Inclusão social, sustentabilidade, justiça territorial. A inclusão social, que eu falei agora há pouco, é a inclusão dessas pessoas. Então, eu tenho que criar política para o idoso, eu tenho que arrumar mecanismo de geração de emprego e renda para as pessoas com deficiência. O fato da gente ter pessoas com deficiência não quer dizer que essas pessoas não possam produzir. E a gente tem que ter esse olhar. Eu não posso criar um estigma de que a pessoa com algum tipo de deficiência não pode ser produtiva.
E essa política de inclusão é responsabilidade do ente público junto com as entidades que trabalham no setor. Inclusive a PAI, a Adriana está fazendo parte aqui hoje, representando a Câmara de Vereadores, mas a diretora da PAI, ela sabe como que é o processo criativo de uma criança que passa pela construção pedagógica que a PAI oferta lá. Então a gente pode, inclusive, fazer sim, uma parceria com a PAI, onde a PAI diz: esse cidadão ele está apto a fazer esse tipo de trabalho, e a gente encaminhar para o mercado de trabalho de bom sucesso. Isso é uma política de inclusão. Moradias e saneamento. Aqui nós estamos falando de uma leitura importante. Nós temos várias casas hoje na cidade que precisariam passar por algum tipo de socorro do setor público. Quando a gente fala disso, é trazer dignidade, não é fazer caridade. Eu não faço caridade com o serviço público, com o dinheiro do caixa público. A gente não faz favor, a gente não troca foto para cobrir a casa da pessoa que foi destelhada, ou para fazer uma tampa de fossa para a pessoa que caiu, ou que não fez uma fossa adequada e a tampa desceu. Isso não é favor, isso não é troca de vida. Isso tem política pública que faz esse tipo de atendimento. O que precisa no município é transparência sobre o que eu estou fazendo, para as pessoas enxergar o que é recurso público que está indo para esse tipo de serviço. Então, isso é uma coisa que esta conferência pode criar algum mecanismo, alguma proposta para que a gente consiga esse tipo de atendimento. Um outro dado é: existe algum tipo de moradia na cidade que está em condição que a pessoa não tem como mais morar nela, ela precisa ser realocada em outro local? Então, nós temos que criar um cadastro, onde essas famílias vão ser realocadas em novas casas, e aquela casa que está em situação de risco, ela precisa, pela Defesa Civil, ser desmanchada. A gente não pode permitir que uma outra família vá e se estabeleça nessa área de risco. Então, essas políticas, elas têm que trabalhar em conjunto. O saneamento básico é isso que a gente fala do tratamento da água, do esgoto. Nós temos de bom sucesso uma rede de distribuição de água que eu acredito que atenda 100% da cidade. Nunca vi alguém falar que não tem água em casa. Então a gente também tem que agradecer, inclusive, o trabalho do governo do estado através da Sanepar, e aqui nós temos um amigo representando a Sanepar, leva nossos agradecimentos, porque a água de Bom-Sucesso tem uma qualidade muito boa, e nós agradecemos o trabalho de vocês, da nossa cidade. Planejamento urbano e meio ambiente. Nós temos o plano diretor, daqui vão sair várias propostas. A criação e realização de áreas verdes. A prefeita Rosana também tem iniciativas para fomentar essa área. O estímulo à agricultura urbana. Nós temos uma outra situação, que é a geração de emprego e renda e a estruturação de cooperativas. E aí, essas cooperativas do pequeno produtor também é uma das políticas que a prefeita Rosana também está com um olhar, já tem inclusive equipe técnica trabalhando em cima desses temas. E o eixo 2, que fala da gestão estratégica e financiamento. Aqui talvez seja um dos pilares mais importantes para o nosso trabalho, que é de onde vem o dinheiro para a gente conseguir fazer aquilo que nós precisamos aqui na cidade. No eixo anterior, se você botar um slide um pouquinho, tem uma proposta, e a Rosana, quando ela veio como gestora pública, ela sempre enfatizou a questão da transparência. Existe uma modalidade de um aplicativo onde você lá na sua casa, se você vê que rompeu um cano de água, ou que tem uma caixa d'água, ou alguma coisa saindo água, para onde que essa pessoa liga? Então nós pensamos em criar um aplicativo disponível para a cidade, onde o próprio cidadão consegue acionar. Qual que é o problema? Entra em contato através do aplicativo e diz: olha, na rua tal, no endereço tal, tem água, fez um buraco, que alguém fez um buraco na calçada, rompeu um cano de abastecimento de água e tem água, está esvaindo água aqui. Ou se não, houve um entupimento de alguma coisa e tem lá um lixo transbordando, ou tem gente jogando lixo na frente da minha casa. Então, esse tipo de informação, porque assim, os olhos da gestão pública não estão em todos os lugares. Aí, essa escuta e esse olhar tem que ser da sociedade através das tecnologias. Falei isso porque ele tem um eixo aqui que fala sobre a tecnologia da cidade. Cidade sustentável e inovadora.
Gente, esse é o sonho de todo mundo, ter uma cidade inovadora, onde todas as calçadas tenham um certo padrão, onde a pessoa com uma deficiência visual não tropece, não vai passar no buraco, não vai ter um ressalto, não vai cair, não vai ser uma calçada lisa. Existe uma padronização, porque quando você começa a trazer esse tipo de qualidade de vida, você começa a transformar o olhar da cidade para as outras áreas. E a sustentabilidade também, ela está ligada na qualidade de vida dos cidadãos, ela está ligada nos serviços que ela tem, no que ela gera de emprego e renda, no que ela gera de arrecadação. Ser sustentável é cuidar do próprio lixo, todo o lixo gerado na cidade ter uma destinação correta, fazer uma etapa de reciclagem. Então, esses eixos vão estar distribuídos hoje aqui no plenário. Vocês vão ter condições de passar o anseio, e hoje vocês representam uma população de quase 7 mil habitantes. Então, assim, tudo que nós temos de material pronto aqui hoje, que vai começar agora o trabalho dos eixos, está a cargo deste grupo hoje construir política pública para a cidade toda. É isso. Convite a participação da comunidade, é um momento que escuta, uma discutativa, um espaço de confusão, de aceito dessas informações e uma oportunidade de transformação urbana. Bom sucesso pode ser referência em planejamento democrático. Quando eu falo isso, já no final da minha palestra, porque eu conheço a realidade de outras cidades. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, isso aqui é um feedback de alguém que tem experiência em outras cidades do mesmo padrão que a nossa. O que está faltando aqui é uma coisa que a Rosane falou hoje na fala dela, é união para resultado de serviço. A gente não pode criar barreiras para construir o resultado. A gente precisa entender que propostas, elas precisam ser estudadas antes delas serem criticadas. Quando eu não entender o que estão me propondo, eu preciso perguntar o que é que estão me propondo para eu ter condições de também contribuir. E se eu não for ouvido, aí eu posso tentar dizer, eu tenho uma proposta, mas vamos trabalhar em cima de proposta, porque se criticar por criticar, é desconstruir alguma coisa que tem um monte de gente querendo fazer. E nós temos pessoas na cidade, movimentos de igreja, e nós temos igrejas evangélicas, nós temos LBV, temos a igreja católica, tem as pastorais, tem talvez uma das coisas que precisa resgatar na cidade, a associação comercial, porque nós vamos fazer um convite para a área comercial, e nós passamos em mais de 150 pontos. Ou seja, mesmo que for uma única pessoa trabalhando atrás do balcão, é um ponto comercial. E cadê a força da associação comercial? Por que as coisas em processo começam e nós temos um ponto e depois elas param? Por que o incentivo dessas pessoas, eles ficam, porque elas vão encontrando outras barreiras? E hoje o governo do Estado e o governo federal, eles enviam recursos para as associações. Dá para fazer uma estruturação do serviço da associação. Imagina que se vocês vão fazer uma festa no final do ano, aniversário da cidade, e a associação comercial quiser colocar uma área onde ela for trabalhar, todos os comerciantes, ela for colocar algum serviço, expor alguma coisa que é produzido dentro da cidade, ela consegue o recurso para montar as barracas. Ela não precisa contar com favor de deputado, de vereador, de prefeito, de ninguém. Ela passa a ser independente. E nós precisamos criar independência dentro do município para a gente não ter que engolir o tempo inteiro o que as pessoas só trazem para a gente fazer. A gente também precisa promover, só que precisa fazer. Se você perguntar para o professor Joel, foi diretor e foi professor meu de algumas vezes. E o Pedro foi meu colega de sala. Nós fomos atrás de esterco nas fazendas para trazer horta. Nós fomos atrás de recursos para colocar o colégio precisava ser reconhecido e precisava de máquina de datilografia. Nós não tivemos ajuda dos vereadores naquele momento. O que nós fizemos? Uma promoção, fizemos um baile. O recurso do baile nós compramos as máquinas de datilografia. Cadê essas pessoas na cidade de Bom Sucesso para fazer diferença? Hoje, quem está usufruindo do benefício do colégio estadual passou por um reconhecimento que não foi um trabalho se não fosse dos alunos. E os alunos não saíram pedindo para ninguém nas ruas, batendo de porta em porta, mendigando para ninguém. Nós vestimos a nossa camisa de estudante, fizemos a diferença, fizemos um projeto e entregamos para a escola todas as máquinas da datilografia, porque naquela época era critério ter máquina da datilografia. E nós entregamos, né, professor Zé? E Pedro está aqui junto comigo, sabe disso. Então é disso, nós precisamos fazer com que esta força
de vontade volte a florescer. Nós tínhamos o Rotary com sucesso e fazer um trabalho muito bacana. Cadê o Rotary? Cadê o clube da cidade? Então, pessoal, nós temos que trazer essa vontade de querer participar da cidade. Meu muito obrigado, uma boa noite, um bom trabalho para todos. Foi feito então as ideias da saneamento básico, criar uma associação de coleta seletiva de lixo, levantamento da regularização de terrenos urbanos central, planejamento de coleta de lixo de uma forma geral, criar uma lei com regras de conscientização para a população sobre o saneamento básico em geral e sobre a mobilidade urbana, regularização e providências de veículos, exemplo, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, e a acessibilidade e manutenção nas calçadas da cidade para a melhor mobilidade dos habitantes. Então, um resumo da coleta das ideias propostas do eixo 1. Muito bem, obrigado a Elvis, que dispôs aí de forma rápida até as ideias que foram debatidas aí. No eixo 2, Pedro vai expor aqui as ideias sobre gestão estratégica e financiamento. Gente, boa noite. Nós dividimos aqui. Alô. Eu vou colocar aqui, comprar microfone só, tá? Ó, infraestrutura nós dividimos aqui na parte em vários tópicos. Aí nós colocamos assim: saúde, tratamentos alternativos mais específicos, prevenção, suplementos, acupunturas e médicos em geral, entre geriatras, pediatras, essas qualificações, porque são bastante coisas, eu vou pulando aqui. Atendimento mais humanizado, atenção a atividades físicas para os idosos, maior do pessoal terceira idade, e a relocação desse pessoal com equipamentos como uma ambulância. Eu sei que já tem que vai de repente buscar, mas assim, um carro específico que possa pegar eles só para fazer esse tipo de atividade. Vamos lá, moradias. Moradias nós já sabemos que tem o projeto das casinhas, mas colocamos lá, conjunto habitacional. Educação, aumento de transporte escolar, para mais transportar as crianças, principalmente nas áreas rurais, escolas novas, nós já sabemos que tem um projeto, material escolares de qualidade, com kit escolar, complemento material pedagógicos, e um quarto coberto para as crianças no CMEI, que parece que o CMEI também é complicadinho. Enfim, esse foi um dos tópicos da educação. Fomos para o esporte e lazer, centro esportivo com clubes e piscina, tá? Incentivo ao esporte com diversas modalidades, entre não só futebol, futsal, handebol, basquete, sim, mas luta, capoeira. Tem vários profissionais aí para poder fazer esses projetos com as crianças carentes, ou enfim, em geral. Melhoria, vamos reformar a reforma do campo, né? Seria melhor, né? Porque fazer mais com qualidade. E a Vila Bonfim também, reformar os dois campos para que possa ter assim, possamos ter um time, não só a Vila Bonfim, mas que tenha um do centro, o ginásio do esporte, podemos ter mais campeonato na nossa época, né? Nós tínhamos um campeonato todo ano de futebol de salão. Hoje, da minha não, já da época do Pedro, só mais não. Não, Pedro, tá, vamos correr porque tem mais infraestrutura e saneamento básico, melhoria nas calçadas do centro, que é muito precário. Principalmente do centro, o centro é a cara da nossa cidade. As praças, centro da cidade, plantio de árvores, corte das árvores. Nós temos um problema sério em muitos outros lugares. A gente não pode mexer
na calçada por causa da árvore, e a árvore colada no fio. A gente precisa precisamos de um trabalho seu mais assim, porque a Copel não está dando muita atenção para a gente. Parece que nós vamos ser largados. Melhoria nas calçadas, acessibilidade, está faltando mais acessibilidade nas calçadas. As árvores, já falei. Mudança, isso é muito importante. Mudança do fluxo dos canalheiros, dos caminhões. Se pudesse tirar os caminhões do centro, que infelizmente às vezes eles vêm aí com trelião e arrebenta todos os fios e causa outras coisas. Mas só os caminhoneiros, pelo amor de Deus. Melhorias nas estradas rurais, principalmente aí nos pequenos sítios, né? Às vezes precisava disso. Aquisição de mais máquinas e equipamentos para poder fazer esses trabalhos. E outra coisa, a volta do Banco de Fomento, a gente sabe, já parece que tem alguma coisinha que ele vai voltar para o pequeno empreendedor e quem já começou e quem vai começar para poder ter esse empurrãozinho. Seria essencial. Obrigado, gente. Expomos as ideias do eixo 2, gestão estratégica e financiamento. A professora Ney também está convidada para vir expor as ideias do eixo 3. O tema é grandes temas transversais como sustentabilidade ambiental, emergenciais climáticas, transformação digital e território inclusivo com justiça social. Nós discutimos bastante, né? Eu ouvi as sugestões dos colegas do grupo, então vou fazer um resumo aqui, mas assim, acho que alguma coisa ainda vai ficar aqui, porque realmente a gente discutiu bastante, né? Então, em relação à sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, então foi discutido sobre o plantio de árvores em praças e ruas, foi sugerido viveiro com mudas de árvores frutíferas também, né? O replantio das árvores, tirar aquelas árvores que estão já condenadas, né? E fazer o replantio. Mas que seja feita a preservação e a fiscalização dessas árvores. Plantio, né? Também sobre as áreas verdes, né, criação de espaços para lazer, foi sugerido a pracinha ali na entrada da cidade, né, que ali seja preparado para lazer. Em relação também à conscientização da educação ambiental nas escolas, né, conscientizar os alunos para que os professores incluam o tema em suas aulas, tá? Em relação à agricultura urbana, né, e as hortas comunitárias também, foi sugerido a criação de hortas fechadas com coordenadores, que esses coordenadores sejam incluídos idosos, tenha suporte de agrônomos, tá? Para que essas hortas então possam manter as famílias carentes, as escolas. E em relação ao apoio à troca de lâmpadas por LED e energia solar, também para os órgãos públicos, né, que vai fazer uma economia muito grande para os órgãos públicos. Né? Em relação à coleta seletiva, foi sugerido que se crie uma cooperativa, né, uma associação de coletores, para que haja separação do lixo. E vai trazer a geração de renda também, e sugerir a implantação de caçambas. Sobre a transformação digital,
digital e inclusão digital. Então, internet gratuita nos espaços públicos, com a implantação do Wi-Fi, nas praças, escolas, UBS. Que seja também trazido cursos com profissionais para capacitar de forma gratuita a população. Também cursos para jovens e empreendedores, com direcionamento, parceria com o SESC, Senai, né? E também para os pequenos produtores. Também o acompanhamento sobre as políticas públicas via aplicativo, um órgão para que seja uma ouvidoria, né? Uma plataforma de participação popular. E tenha também aulas sobre alfabetização digital para os idosos, seja criado programas de ensino básico de informática, para que inclua eles nesse mundo digital também, porque o que a gente observa é que os idosos têm dificuldade não só para mexer no computador, até no celular, no banco eles não conseguem acessar o caixa eletrônico, então tenha cursos para capacitar esses idosos, alfabetizar de forma digital. Incentiva aos microempreendedores digitais, treinamento em marketing digital, e-commerce, e aqui tem o Sebrae, né, com Cidade Empreendedora, para fazer essa parceria, né? Em relação à segurança pública e enfrentamento do controle armado, então, a sugestão para a criação da Guarda Municipal, Vizinho Solidário. Implantação de uma Secretaria da Mulher, Conselho da Mulher, para enfrentamento à violência em relação à mulher também. E programa Jovens em Foco, projetos esportivos e culturais para prevenção à violência. Então, nós sabemos que, através do esporte, há uma diminuição na violência, drogas e tudo mais. Então, seria isso. Aí então os 3 eixos que foram discutidos têm as respostas aí, e todos vocês. O Frank quer expor também uma ideia aqui, mas pode chegar. Mas só que eu quero. Não vou usar o microfone, não. Gente, é só para fazer com permissão da Litelsa, que ficou um pouco muito subjetivo as anotações que a gente fez. Então, no eixo 1, quando a gente sugeriu a regularização fundiária e moradia digna, o que a gente quis sugerir e a gente quis dar de participação é o seguinte: regularizar a partir da zona rural para a zona urbana os terrenos e os sítios que já existem. Por exemplo, a Bonfim, 90% não tem matrícula. Muitos bancos da terra, principalmente de gestões anteriores, já estão passando por uma segunda geração sem ter uma matrícula, então eles não têm acesso a Pronaf, eles não têm acesso a nada. Então, quando a gente pensou que isso resolveria 3 problemas: emprego, a evasão rural e o problema de abandono dessas casas, porque quem conserva, quem é mais antigo, sabia que era normal as casas ter 800, 600 metros quadrados de terreno. Essas casas foram todas loteadas, mas estão num terreno, uma matrícula só. Tá? Quando a gente falou de criação de ciclovias e calçadas acessíveis, principalmente o pessoal da PAI, a Dirce, eles sugeriram
Sugeriram não, eles colocaram um problema, principalmente das calçadas que necessitam o pessoal com baixa visibilidade, o pessoal com dificuldade motora. Gente, quando eu falo dificuldade motora, eu não estou falando sobre o pessoal que tem dificuldade de andar. Uma mulher grávida de 8 meses, ou uma mulher que recém pariu, com criança, com um carrinho, ela não anda em muitas casas, tá? Enquanto o saneamento passa, uma dúvida que nos surgiu foi: a gente tem que ter regras para o lixo. Estão falando muito em coleta seletiva. Está corretíssimo. Eu não tiro uma vírgula, mas nós precisamos de regras básicas. Tal semana, o caminhão de lixo, o caminhão de entulho vai passar recolhendo móveis e eletrodomésticos. Na outra semana, vai recolher móveis de construção. Tem um projeto que nós tivemos em Campinas e nós já estamos verificando isso mesmo. A gente está falando. Isso, não, mas isso aqui é só como uma sugestão, é que ficou meio fraco e a gente pediu para me pontuar de uma melhor maneira, gente. Desculpa a introdução. Obrigado.